Dando sequência aqui, pessoal, agora a gente vai ver um pouco sobre juros compostos, né? Vamos introduzir aqui a sequência do conteúdo, certo? A gente já viu em matemática financeira, a gente viu as diferentes representações dos números, a parte de porcentagem, taxa percentual, descontos, acréscimos, né? Desconto e acréscimo sucessivo, juro simples e agora vamos para o juro composto, né? Como eu já havia falado anteriormente, o juro composto é um juros que ele tem um rendimento maior do que o juro simples, né? Geralmente nas operações financeiras que são feitas em banco, se usa esse tipo de juro, justamente por conta do rendimento, que é maior. Também é conhecido por juros sobre juros, por essa característica que ele tem de ser um rendimento maior, certo? O juro simples, ele é calculado, vamos dizer, se for um juros calculado ao mês, a taxa for ao mês, né? Mês a mês é calculado em cima do capital inicial. Vamos dizer, um capital de R$ 3.000. Cada mês, os juros é calculado em cima do capital inicial. No juro composto, não. No juro composto, todos os meses, esse capital ele muda, ele passa a ser maior, porque o capital aplicado no início da operação, no segundo mês, ele já é somado com o rendimento do primeiro mês e já fica maior esse capital. Então, o juro no segundo mês já é aplicado em cima de um capital maior e assim sucessivamente. Por isso, chamamos de juros sobre juros, tá? Para calcular essas operações financeiras com juro composto, a gente poderia utilizar essa fórmula aqui, ó, que a gente usava para os aumentos e os descontos sucessivos. Só substituindo o P, que era preço, né, por M de montante, e o PO, que era preço inicial, ou valor inicial, por C de capital. Mas essas taxas aqui, ó, são todas de acréscimo, porque no juro composto a gente vai trabalhar com acréscimo. E dependendo da quantidade de meses, né, ou anos, né, o tempo que for da operação financeira, vai ser a quantidade de parênteses que nós vamos ter aqui para multiplicar um pelo outro. Pode ser utilizada essa fórmula, sim. Porém, a gente tem uma fórmula um pouco mais simplificada, né, que vai facilitar os cálculos também dessas operações. E para isso, eu só queria mostrar a vocês que pode ser feito dessa forma também, tá? E para isso, a gente vai usar a fórmula para responder esse primeiro exemplo aqui, que a pergunta é: Thalita aplicou R$ 2.580 a uma taxa de juro composto de 3% ao mês, né? Tá aqui a taxa, durante 3 meses, que é o tempo, o período. Podemos calcular o montante, ou seja, a gente vai calcular isso, ó, obtido ao final dessa aplicação da seguinte maneira. Ele mostrou aqui, nessa parte do livro de vocês, como é feito esse cálculo utilizando a fórmula dos acréscimos e descontos sucessivos, que pode-se calcular o montante também através dela. Mas aí nós vamos utilizar a fórmula mais simplificada para facilitar para vocês. Então vamos lá, o capital é de 2.580, né? R$ 2.580 que a gente vai usar. E a taxa 3% ao mês, o tempo 3 meses. Vamos lá. Essa é a fórmula. Essa é a fórmula aqui, né? A fórmula simplificada que a gente vai utilizar. Veja, lá tá pedindo o montante, né? Aqui na fórmula montante é igual a quem? A C. O que é o C, né? O capital. O capital lá diz que é 2.580, o capital de Thalita, vezes 1 mais o I, que é a taxa de juros. Quanto é que é a taxa de juros lá? É 3%, né? 3% ao mês. Aqui nesse caso, a gente vai ter que transformar essa taxa 3% em decimal, dividindo por 100. Divide 3 por 100. Todas as vezes que for usar a fórmula do juro composto, a gente vai precisar dividir a taxa por 100, certo? Dividiu 0,03, trouxe para cá, fechou o parêntese. E esse T que está aqui em cima, ó, é o tempo.
né? Esse tempo aqui, a quantidade de meses que tem lá, que é 3. Só colocar aqui fora do parênteses. Pronto. Agora o montante vai ser 2.580 vezes, repete isso aqui e responde o parênteses primeiro, ó. 1 mais 0,03 dá 1,03 elevado a quanto? A 3, né? O expoente é 3. Na sequência da equação, se eu tenho multiplicação e potenciação, eu vou responder primeiro a potenciação. Então, repete essa parte inicial. 1,03 elevado a 3 é 1,03 vezes ele mesmo, né? Vezes ele mesmo 3 vezes, ou seja, 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03. Gente, isso aqui vai dar um número enorme. Ver se eu consigo escrever lá aqui para você, depois a gente apaga isso tudo. Vai dar um número decimal, é assim, com várias casas decimais. Vai dar, vou botar até aqui embaixo, não vai caber ali não. 1, vou escrever aqui. Vocês anotam aí. Pronto. Esse número aqui, o resultado da potenciação 0,03 elevado a 3, tá? Agora, vocês vão multiplicar esse grandão, esse número grandão aqui, por 2.580, certo? Multiplicando, a gente vai chegar no resultado do montante, tá? Então, o montante, nessa operação, o resultado daquela multiplicação que foi feita, que vai dar o quê? Gente, aquele número grande que eu anotei para vocês, eu anotei foi o do segundo exemplo. Me perdoe aí, não vai dar esse 1,126.162. Não, não é isso não. Vocês vão consertar lá, viu? O número que foi multiplicado por 2.580 é esse aqui, ó. 1,092727. É esse aqui, ó, certo? É esse número decimal que vai ser multiplicado por 2.580. Então, vamos fazer aí a multiplicação. 2.580 vezes ele, que vai dar 2.819,24 centavos. R$ 2.819,24 foi o montante no final dessa aplicação financeira, tá? Pronto, encontramos o montante. Lembrando que o montante é tudo que você retira, né? O capital mais os juros, certo? Vamos aqui para a próximo exemplo. No próximo exemplo, a gente pergunta assim, ó, qual o montante de uma aplicação de R$ 50.000, então que é o montante também, ó, a juros compostos, já está dizendo o tipo de juros, pelo prazo de 6 meses, a taxa de 2% ao mês. Facilitou, o tempo está em mês, a taxa é ao mês, então a gente só utiliza a fórmula do montante. Para o juro composto, não precisa necessariamente a gente ter uma fórmula para achar os juros compostos. Por quê? Se eu souber o montante e eu souber o capital, eu vou saber quem é os juros, tá? Porque o montante é o capital junto com os juros. Então, se eu já tenho o valor do montante, que é os dois juntos, e eu sei o capital, os juros é o que está passando. Os juros é o que rendeu no final da operação. E aqui a gente não quer o juro, a gente quer só o montante, né? Montante é igual a quem? Capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo, certo? Então, quem vai ser o montante? O capital lá é 50.000, ó. Coloca capital. Botão 0. 1 mais a taxa, 2%, ó. Divide o 2 por 100, viu? Que dá 0,02, tem que dividir. E o tempo é 6 meses, coloco 6 aqui. Então, quem vai ser o montante? Repete o capital aqui, tá? Resolve o parênteses. 1 mais 0,02 é 1,02. Esse 1,02
vai ser elevado a 6. Não é 6 vezes 1,02, não. É 1,02 multiplicado por ele mesmo. 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, 6 vezes, certo? Aí, quando multiplicar esse número 6 vezes, é que a gente vai ter aquele grandão lá que eu tinha dito a vocês. Aquele número bem grande que deu. Não tem como a gente abreviar esse valor agora, porque se abreviar aqui no começo da equação, né, a gente vai ter diferença no resultado final. Então, só é recomendado fazer as abreviações no resultado final, tá? 1,126. Eu vou descer com esse número que não vai caber tudo aqui, certo? Mas no de vocês, vocês coloquem um na frente do outro. Pronto, vem pra cá. Aí o montante vai ser o resultado dessa multiplicação. 50 mil vezes esse número grande aí, que é esse decimal que a gente encontrou, que vai dar 56 mil quando multiplicar, 308,12 centavos, fazendo a simplificação aqui, certo? Então, gente, ó, esse foi o montante encontrado para esse valor de 50 mil reais. Depois de 6 meses, você receberia um montante de R$ 56.308,12. Aí, se eu perguntasse, e se tivesse perguntando aqui o valor dos juros, qual foi os juros dessa operação financeira? Os juros é o que passou do capital que você investiu. Você investiu 50 mil e no final de 6 meses tirou esse montante de R$ 56.308,12, o teu juro foi o que aumentou, foi o que passou dos 50 mil, ou seja, foi R$ 6.308,12. Mas nesse caso, nós só queremos dizer o valor do montante. Vamos para a questão 3. Qual o capital? Olha a pergunta, capital. Perguntou diferente aqui. Aplicado a juro composto, já disse o valor, tipo dos juros, durante 9 meses, a uma taxa de 10% ao ano. Aliás, 9 anos. Durante 9 anos, a uma taxa de 10% ao ano. Produz um montante de R$ 175 mil. Eu quero saber qual o capital que vai produzir esse montante de 175 mil durante 9 anos, a essa taxa de 10% ao ano. Então, quero descobrir o capital. Como é que eu faço? O juro é composto. Lá na fórmula do montante do juro composto, tem o capital? Tem sim. Então, com essa mesma fórmula, a gente pode encontrar montante, capital, taxa e tempo, certo? Qualquer uma dessas grandezas a gente pode achar usando a mesma fórmula. Então, é isso que nós vamos fazer, achar o capital através da fórmula do montante. O montante nós já temos, que é 175 mil, é só substituir aqui no lugar do M. O capital não tem, repete aqui o 1, mais a taxa, 10% ao ano. Divide 10 por 100, dá 0,1. E o tempo são 9 anos, coloca o 9 aqui, tá? 175 mil igual capital vezes 1 mais 0,01 é 1,01 elevado a 9, certo? Então, agora, o que é que a gente vai fazer? Repete 175 mil igual capital vezes, nós vamos resolver essa potenciação, 1,01 elevado a 9, tá? Vai dar um número decimal também muito grande, certo? Mas aí a gente faz, usando a calculadora, né? Para fazer isso à mão é muito complicado, tem que usar uma calculadora mesmo. Então, vamos fazer a 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01, 9 vezes. E vamos ver o que é que a gente encontra. E o resultado disso junta com esse C aqui, ó, tá? Aí, o que é que eu vou fazer, ó? O resultado lá daquele número vezes ele mesmo vai dar isso aqui, ó. 23, vou anotando aqui, de 1 por 1 para eu não me atrapalhar, 5794. E juntamos com o C, que estava lá, ó, C, certo?
Já trouxemos aqui para o começo da equação, porque o nosso objetivo é o valor do capital. Então, o capital tem que estar no início da equação. Igual, quem fica depois da igualdade? O número que estava antes, que é 175 mil, certo? Trazemos para cá. Então, quem vai ser C, que é o capital? 175 mil, dividido por esse grandão aqui. Grandão que eu digo porque ele tem muitas casas decimais, né? Pronto. Quando você dividir isso aqui, que também tem que fazer na calculadora, você vai encontrar o valor do capital aqui. Que esse capital vai ser de R$ 7.421,71. Esse foi o capital, ó, inicial, o capital investido. Né? Durante 9 anos esse capital ficou investido a uma taxa de 10% ao ano, que no final dos 9 anos produziu aí um montante de R$ 175 mil. Ok, gente? Tá feito aqui os 3 exemplos. Espero ter ajudado, né? E até a próxima aula.